queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e quem irá nos auxiliar nos estudos de hoje são os nossos amigos e facilitadores Eurípides Farley e Adriano Passos. Um ótimo estudo. Olá para você que nos assiste aqui pelas redes sociais aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Mais uma vez estamos aqui para este momento de estudos, perguntas e respostas. Perguntas essas que foram encaminhadas aqui até a casa por os nossos amigos internautas e também pelo público que vem até a casa assistir às palestras que estão sendo agendadas devido a este momento que nos cabe aqui a questão da pandemia de ter que colocar apenas um número específico de pessoas assistindo aos estudos presenciais. É uma alegria sempre estar com todos aqui. Sejam bem-vindos aqui aos nossos momentos de estudos para a gente iniciar uma pergunta aqui em relação à questão da busca da verdade. Como podemos, através da verdade, nos libertar conforme disse Jesus? Então, como a liberdade pode, assim, a verdade pode nos libertar conforme Jesus disse, né? Qual que é a proposta de Jesus nesse sentido? Então, quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele está nos fazendo um convite, ou seja, um convite a essa busca de entendimento, essa busca de vivenciar o Evangelho, de colocar em prática os ensinamentos recebidos, para assim nós irmos com essa compreensão toda, que conforme a pergunta 115 no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se dos Espíritos uns teriam sido criados bons e outros maus, e a resposta é que não, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas nos foi dada uma missão, que essa missão que nos foi dada é buscando, através do conhecimento da verdade que Jesus coloca, para irmos assim, paulatinamente, buscando nos aperfeiçoar nessa busca evolutiva nossa, rumo a essa perfeição, de encontro com essa felicidade que Jesus nos coloca. Então, à medida que nós vamos assim evoluindo, ou seja, nos libertando dessas dificuldades ainda que trazemos, as más tendências, compreendendo que, conforme Paulo de Tarso coloca que tudo é lícito, mas nem tudo convém, nós vamos assim entendendo a nossa busca espiritual de desenvolver em nós o conhecimento, a prática dessa verdade que Jesus nos convida. E melhor ainda, conforme Emmanuel coloca para nós no livro Vinha de Luz, capítulo 119 e 175, quando ele fala que à medida que nos elevamos espiritualmente, tanto em termos do conhecimento como em termos morais, vamos nos desvencilhando das ilusões que a vida material nos enreda. Ou seja, nós vamos assim despertando gradativamente. Então, quando a verdade brilhar em nosso caminho, veremos que o erro, as admoestações, ou seja, as preocupações, as questões outras que às vezes nos deixa com pensamentos atordoados, vai fazendo com que isso vai se libertando de nós. E aí a gente vai buscando esse caminho evolutivo, buscando essa compreensão. Emmanuel comenta que a tribulação seja a tormenta da alma, mas ninguém deve olvidar-lhe os benefícios. É o que Kardec nos convida a refletir no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o mal é o remédio. Em muitas das situações, nós somos convidados pela vida a buscar uma nova postura a partir de um momento que nós começamos a sofrer alguma dificuldade ou passar por alguma tentação, algum desequilíbrio que nos marca, que nos deixa assim numa situação de dificuldade, né? Conforme nós podemos perceber o filho pródigo na parábola do filho pródigo, quando ele, somente a partir do momento que estava cansado de levar uma vida afastado, vivendo em terras longínquas, ou seja, quando ele cai em si, que ele desperta para essa busca espiritual, que ele busca de fato essa convivência, essa comunhão com o Pai novamente. Então, Emmanuel comenta que, embora a tribulação seja a tormenta da alma, ninguém deve olvidar-lhe os benefícios, ou seja, a libertação da nossa alma dos apegos às coisas materiais, aos demandos da inteligência viciosa. E à medida que seguimos os ensinamentos dispostos no Evangelho, colocando de fato em prática as orientações iluminadas que lá se encontram, nós deparamos com a verdade. Processa-se dentro de nós
uma grande transformação. Ou seja, essa mudança de comportamento, mudança de atitude. É isso que Jesus coloca: conhece-te a verdade e a verdade te libertará. Ou seja, a partir dessa postura, nós vamos desenvolvendo aptidões corretas, ou seja, passamos a levar uma vida mais sensata, mais honesta, com mais paciência, com mais tolerância, com mais compreensão, com mais entendimento. Ou seja, essa transformação gradativa nos eleva a um nível de compreensão tão elevado que passamos a encarar a tudo e a todos com mais entendimento. Assim coloca Emmanuel. Ou seja, benevolência, conforme Jesus coloca, para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí já se encontra esse passo dessa libertação espiritual nossa, ou seja, de praticar o amor acima de todas as coisas, fazendo ao outro o que se quer para si mesmo. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, participando junto com o Eurípides, de perguntas e respostas. A pergunta que caiu aqui para mim foi a seguinte: quando o corpo morre, demoramos a nos desligar? Por quê? A morte física e desencarne não ocorrem simultaneamente. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. E o espírito desencarna quando se completa o desligamento, o que demanda algumas horas ou alguns dias. Basicamente, o espírito permanece ligado ao corpo enquanto são muito fortes as impressões da existência física. Indivíduos materialistas que vivem a vida como um fim único, né? Como condição única, que não procuram objetivos superiores, que cultivam vícios e paixões, ficam retidos mais tempo nessa impregnação de energia animal, né? Se revestem, como se diz, demora um pouco mais para reduzir esses níveis de força animal, desse materialismo, para poder desligar. Certamente os benfeitores espirituais poderiam acelerar esse processo, mas não é aconselhável, porque na hora que está, depois da morte física, né, que tem a perda, o coração parou de bater, e o espírito ainda está ligado ainda no corpo, aquele fato ali dele acompanhar a desestruturação do organismo, né? Começar a se desfazer o organismo, o corpo, aquilo ali, de certa forma, o espírito passando por aquilo ali vai ter um entendimento melhor na hora que chegar no que chamamos de umbral, né? Ele chega ali mais tranquilo, dependendo do tipo da espiritualização dele também. Então, não ocorre de imediato. O que aparentemente a gente pode pensar que é uma punição, não é. É uma misericórdia, é um último ato de misericórdia até pegar e chegar no mundo espiritual, né? No mundo umbral. Dentro dessa perspectiva, muita gente fala, nossa, uma pessoa que morre de infarto de imediato, né? Nossa, que morte boa, não sofreu nada, né? Só que não é uma morte desejável essa. Por quê? Ali mesmo tendo, salvo engano, salvo se tiver já espiritualizado, é diferente, né? Mas na hora que está ali, tem um infarto, ele ainda carrega consigo muita da energia, né, do corpo, e vai ter um certo sofrimento ali para poder pegar e fazer esse desligamento total e também ir para o mundo espiritual, para o umbral. Coisa que, na maioria das vezes, é menos traumática para o espírito quando uma pessoa, por exemplo, tem um câncer, por exemplo, que se prolonga um pouco para poder pegar, fazer tratamento ali, né? E depois vem a desencarnar. Esse período ali
de certa dor, de certo sofrimento, né, dessa pessoa, vai colocando ele mais próximo do, como se diz, do desencarne, para ele poder ficar um pouquinho mais tranquilo. Ele vai aceitar mais orações, ele vai se aproximar mais de Deus, certo? Então, essa diferença, então, muito fala, nossa, sofreu demais. Esse sofrimento é um embelezamento para o espírito. É um jeito mais fácil de sentir mais suave essa transferência do mundo físico para o espiritual. Então, não é tão ruim assim. Paradoxalmente, é uma boa morte, né? O mesmo acontece também com a pessoa de mais idade, né, que vai desencarnar com mais idade. Com o tempo, chegou lá o término do programação dela de ficar aqui no mundo físico, né? Ela começa a se definhar aos poucos, ou seja, a vitalidade vai diminuindo, a pessoa diminui para andar, para pensar. Então, ou seja, vai ter uma morte mais lenta. Mas ali o que acontece? Também essa parte. Vai ser mais fácil para ela, para esse espírito, para poder chegar no mundo espiritualizado. É muito difícil dar um tipo de resposta dessa, né, com tão pouco tempo. Mas essas reflexões que eu acabei de fazer aqui agora, eu peguei do livro de Richard Simonetti, Quem tem medo da morte. Então, quem quiser se aprofundar mais nessa questão, eu aconselho dar uma olhadinha nesse livro, que é muito bom, tá? Outra pergunta é em relação à questão da água fluidificada, que a pessoa diz o seguinte: sempre que vou no centro, já chego na portaria, me perguntam se eu quero a água fluidificada. E eu gostaria de entender um pouco mais a respeito da água. Tenho dúvidas em relação à água fluidificada e questiono se ela substitui remédios e como ela deve ser inserida, né? Bom, nós precisamos entender que não há nenhuma contraindicação ou impedimento para a utilização da água fluidificada. Quando os espíritos orientam a ingestão de água fluidificada, significa que os fluidos medicamentosos serão específicos às necessidades físicas e espirituais daquele que solicitou orientação. Nós estamos falando isso quando é algo assim que a pessoa vem e é atendida aqui no atendimento fraterno e tal, e é indicada a tomar água fluidificada também, né? Se a orientação espiritual não contém indicação para a administração de água fluidificada, é indício de que outros recursos espirituais serão utilizados, como o passe, leitura de livros, tarefas e tal. Por exemplo, se a pessoa falar para você, você não te colocar lá que você tenha que tomar a água, mas vai te indicar para você tomar um passe, para você estar sempre fazendo o evangelho no lar, para você buscar sempre leituras edificantes e tudo. Então, é essa a questão. Não contém indicação para a administração de água fluidificada, é indício de que outros recursos espirituais serão utilizados, como o passe, leitura de livros, tarefas, etc. A água fluidificada deve ser usada como medicamento com bom senso. Ela é também um medicamento, mas deve ser usada com bom senso quando houver necessidade. Não necessariamente você precisa ficar tomando a água fluidificada, achar que você vai substituir a água normal e ficar tomando ela o dia inteiro, né? Ela não substitui medicamentos indicados por profissionais da medicina. E como a água fluidificada deve ser ingerida é outra questão que a pessoa coloca. A água fluidificada, como qualquer outro recurso espiritual, precisa ser utilizada com equilíbrio, bom senso, disciplina, discernimento, uma vez que não existem regras em relação às doses e à frequência. Como falamos, você pode até tomar o dia inteiro, se você achar que resolve ficar tomando. Mas a medicação ela é uma só. A espiritualidade vai derramar ali o necessário, né? Então, é o necessário. Salvo orientações específicas, via orientação espiritual, quando um
mentor espiritual determinar algo que você tenha que continuar tomando aquela água. Então, os espíritos mentores sempre orientam que, ao beber a água, o paciente deve proferir uma prece. Não é só pegar a garrafinha, igual nós estamos aqui tomando a água comum, não pedi, não orei para que ela pudesse ser fluidificada, mas estava aqui o tempo todo enquanto nós estamos fazendo o estudo. Automaticamente, dentro do merecimento de cada um, a espiritualidade pode sim vir derramar a medicação sem você ter pedido. Você está aí fazendo o seu evangelho e tudo, se necessário, percebendo que você necessita, será derramado. Mas o corretamente falando, igual eles vão colocar, que os mentores sempre orientam que ao beber, ao colocar a garrafinha lá para fazer o seu evangelho no lar, por exemplo, ao beber a água, o paciente deve proferir uma prece. É igual antes de alimentar, fazer uma oração de agradecimento, uma oração agradecendo a Deus por isso. Nós vamos entender essa questão da água fluidificada não só como um medicamento, mas como uma questão de vida para todos nós, porque a água ela é vida, né? Conforme é colocado para nós. Então, os mentores nos orientam que sempre fazer uma prece antes de tomar a água, com vistas a conectar-se com o plano superior, o que irá incrementar sua potencialidade curativa. Então, conforme Jesus coloca, a tua fé é que te curou. Se você não tem fé, a água aqui é uma água qualquer. É uma água qualquer. Se você não tiver fé, não depositar fé, não pedir, não orar, ela vai ser uma água qualquer. A medicação que pode ser colocada aqui, primeiro, tem que haver merecimento por parte daquele que pede e tem que haver essa busca que Jesus coloca de humildade, de fazer uma oração sentida, de pedir para que essa água seja abençoada, ou seja, seja magnetizada para que você receba, ao ingeri-la, os medicamentos necessários para o seu refazimento físico e espiritual, conforme os mentores assim colocam. A próxima pergunta aqui, ela está bem ligada com a primeira que nós respondemos, né? É a seguinte: o que acontece conosco após a morte? Com a morte do corpo físico, nosso espírito retorna ao plano espiritual para se restabelecer do aprendizado na maior de todas as escolas, a Terra. Encontramos alimento integral para o nosso ser depois de intensos desafios da matéria, que não deixa de ser uma prisão para um espírito livre, tal qual uma águia sem asas. Mentores espirituais ligados à nossa missão aqui na Terra, juntamente com familiares que nos são queridos, nos recebem nessa passagem de luz compatível com a vibração do nosso ser. Alguns de nós, pela sua própria vibração, passarão uma temporada de despertar em regiões conhecidas como umbral, até aceitarem a ajuda providencial para seguir a caminhada em uma colônia espiritual. Nossa missão aqui na Terra continua no plano espiritual, inspirando e auxiliando, até mesmo de maneira direta, irmãos que seguiram nossos passos nos mais diferentes campos de atuação. Os céus, né, o mundo espiritual, estão constantemente nos enviando os sinais, as inspirações necessárias para alcançarmos por nós mesmos o conhecimento pelo nosso desenvolvimento. E essas colunas espirituais, elas se espalham em todo o globo terrestre, ficando acima, né? Por exemplo, muito conhecido, que é o nosso lar, que fica ali acima, em cima do Rio de Janeiro, né? E assim todas as outras cidades, outros países, têm as suas colônias espirituais. Então, é só isso. Muito bem. Foi nos enviada também aqui outra pergunta em relação à questão da água fluidificada, porque a pessoa questiona se ela tomar a água que era para outra pessoa, isso pode
acarretar algum mal para ela, né? Então, olha a pergunta: se eu tomar a água cujo recipiente esteja identificado com o nome de outra pessoa, será prejudicial à minha saúde? Certamente que não. Porém, é muito importante ficarmos atentos à identificação da vasilha ao retirá-la da prateleira. Nós estamos falando isso aqui para as pessoas que vêm até aqui a casa, trazem a sua água, a sua garrafinha de água, coloca aqui na mesa enquanto está acontecendo aqui as reuniões, os estudos, e ao término das reuniões e dos estudos, ela volta lá, pega a sua água e leva embora com ela. Muitas situações, e aí a gente vai aproveitar para chamar a atenção, as garrafinhas ficam aqui. A pessoa vai embora e a garrafinha fica aqui, não é isso, Mário? Então, muitas situações tem acontecido isso. A pessoa vem, traz a garrafinha identificada com o nome, tudo, mas vai embora. Tem garrafinhas ali que já deve ter até mesas que já está ali em cima da mesa ali. Bom, a questão toda está nisso. Certamente que tomando a água que estava endereçada para outro, você vai ter algum mal-estar? Certamente que não. Porém, é muito importante ficarmos atentos à identificação da vasilha ao retirá-la, pegar a própria sua garrafinha, né? E como proceder para obter a água fluidificada? Trazer a água em um recipiente identificado externamente com o nome completo para o caso de tratamento individual ou o endereço para o caso de desejar atender a todas as pessoas do lar. Pode trazer aqui garrafinha com o nome de seus familiares todos e levar para eles. Obviamente, a questão da água fluidificada é a mesma questão do passe. A pessoa, para chegar lá, tomar, ela tem que estar receptiva a isso. Ela tem que estar aberta a isso. Conforme nós falamos na pergunta anterior, ter fé. Acreditar que, de fato, essa água ela se encontra magnetizada, energizada pelos amigos espirituais, e aqui há um medicamento necessário para nós. Então, a vasilha deve ser colocada em cima da prateleira, igual tem aqui na casa, identificada, e com todos esses dizeres para facilitar na hora de você pegar. Por questões de higiene, a água deve ser própria para consumo e a vasilha deve estar devidamente tampada, né? Para facilitar para todo mundo. Por razões de organização e de manutenção de um ambiente apropriado, a fluidificação pelos espíritos, o frequentador deve observar com atenção as seguintes normas. Se chegar atrasado após o início da reunião, procurar o atendente de apoio do auditório e pedir-lhe que coloque a vasilha na prateleira, evitando levá-la pessoalmente, contribuindo para o silêncio e menor dispersidade da plateia. Aguardar o efetivo término da reunião para retirar a vasilha da prateleira, evitando interferir nos trabalhos dos espíritos operantes na tarefa da fluidificação e dos médiuns enquanto ainda estiverem na psicografia. Ou seja, nós estamos falando aqui de um trabalho onde traz a água aqui, igual a gente está aqui, está acontecendo o estudo, enquanto o estudo está acontecendo, que o principal aqui é o estudo. Enquanto o estudo está acontecendo, as pessoas aqui presentes, por exemplo, a espiritualidade já envolveu a todos aqueles necessitados de algum benefício, seja ele através do passe, seja ele através da água fluidificada. Já está totalmente assim conectado com o trabalho aqui. Então, tudo isso é feito dessa seguinte forma. Agora, você, no seu próprio lar, está fazendo o seu evangelho no lar, vai colocar a sua garrafinha de água, seu copo de água para poder fluidificar, é igual nós falamos na pergunta anterior. Pede, obtereis. Bate, abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Jesus nos convida a isso. Tem que haver a nossa humildade de coração. Não é só simplesmente pegar, encher o copo, colocar lá em cima da mesa, cruzar os braços e ficar esperando. Ora, pede, deseje, solicite o apoio espiritual para que essa água, através do seu mentor espiritual, seu guia espiritual, seu anjo da guarda, possam aqui derramar os fluidos necessários para que você possa, ao ingerir essa água, receber os benefícios da água fluidificada. A mesma coisa é o passe. Você pode, elevando os seus sentimentos, seus pensamentos, e rogar a assistência espiritual do seu mentor, do seu guia, do seu anjo da guarda, imaginar o ambiente aqui da casa espiritual, aqui do centro, aqui onde nós estamos, sim, imaginar sentado aqui tomando um passe. Você vai receber também. Obviamente,
ao trabalho, quando vem aqui até a casa, já está recebendo enquanto está assistindo os estudos. Nem sempre é necessária a imposição das mãos. Neste primeiro momento, quando nós estamos aqui com essa questão da pandemia, não está havendo passe individual devido à questão da aglomeração, ficar conforme aqui as nossas câmaras de passe, local muito fechado pela questão da pandemia. Então, o salão aqui mais amplo, as pessoas em distanciamento, está havendo aqui o passe coletivo. Não é necessário a imposição das mãos, vão receber conforme o merecimento, conforme estarem conectados com a espiritualidade. Uma outra pergunta aqui, bem pequenininha, a resposta também é bem pequenininha. Onde está sua verdadeira alegria? A verdadeira alegria está em nossos passos, no fazer o bem rumo à conquista de nós mesmos. Nossos sonhos podem ser vividos plenamente, sem que isso promova destruição no mundo e atrapalhe o caminho do outro. A construção é coletiva. Nossos sonhos no bem são missionários para a humanidade e o planeta. E essa consciência que nos traz a alegria das horas, nem sempre teremos condições de estarmos exercendo a ocupação que nos agrada, mas ela é caminho de aprendizado para a colocação que estamos nos esforçando para conseguir. Tudo tem um motivo e razões claras, mas nem tudo é nos apresentado de imediato, em forma de acontecimentos. Muitas tristezas que nos avizinham são remédios salutares para o florescimento da maturidade. A alegria está no abraço, na gentileza, sobretudo na forma como encaramos o mundo e que amamos. Se desde já, no pior dos cenários, exercemos a fé, seguindo a caminhada, apenas seguindo a caminhada, a alegria renasce na alma, abrindo um caminho glorioso para a conquista madura de nossa existência. Enfim, a alegria está em saber amar primeiro, independente de qualquer situação. Como foi falado hoje mais cedo, né? Em outro estudo, a alegria está em saber amar até os inimigos. Só isso. Interessante essa colocação, Adriano. E tem uma passagem no Evangelho com Francisco de Assis, que ele caminhando com Frei Leão, numa noite escura e fria, naquele tempo, né? E ele pergunta para o Frei Leão qual que é a perfeita alegria. E o Frei Leão diz assim: bom, paizinho, eu acho que a perfeita alegria é a gente conseguir falar do Evangelho para todo mundo aqui, falar de Jesus para todo mundo. E aí Francisco fala assim: não, essa não é a perfeita alegria. Qual é a perfeita alegria? Eu falei assim: bom, então deve ser a gente poder fazer caridade para todo mundo. Aí ele falou: não, essa ainda não é a perfeita alegria. Sabe qual é a perfeita alegria? Aí ele fala: então qual é? Nós estamos com frio, nós estamos com fome, numa noite escura, num tempo muito frio. Lá na frente tem uma casinha, tem uma luz acesa, nós vamos chegar lá e vamos bater naquela porta e falar para o dono da casa o seguinte: dá-nos o restante da sopa que sobrou da tua mesa. Ele vai nos empurrar, nós vamos cair na neve e ele vai nos esculachar. Nós ainda vamos olhar para o céu e agradecer a Deus por aquela experiência. E aí ele coloca: esta é a perfeita alegria. Então, conforme Francisco coloca, você colocou, a perfeita alegria que o Evangelho nos convida é, de fato, nós trabalhando esses nossos sentimentos para construir essa paz interior, que ela vem desses aprendizados que a vida vai nos colocando. Na verdade, as situações que nós mesmos buscamos para nós, né? Então, é justamente esse propósito. Bom, a última pergunta aqui: quais os fatores que são importantes para que o passe tenha um resultado positivo? Então, quais os fatores importantes para o passe ter um resultado positivo?
Primeiro, as qualidades radiantes do agente doador. Segundo, merecimento. Terceiro, receptividade do paciente. É a parte que a cada um dos que vem buscar esse recurso na casa espírita, ou seja, receptivos, estarem abertos a receberem. Quando entramos na casa espírita para assistir uma palestra, somos recebidos já pela equipe espiritual desta casa. Ali sentados, enquanto ouvimos a palestra, eles nos analisam para conhecerem as nossas necessidades e como poderão nos auxiliar. Muitos de nós viemos acompanhados de obsessores, companheiros que estão nos perseguindo, nos atordoando, nos tentando atrapalhar, né? Aqueles que estão endurecidos, impermeáveis a qualquer tipo de mudança, permanecem do lado de fora, por causa das defesas espirituais da casa. Alguns entram conosco, os que estão ligados a nós por afinidades, ligam-se a nós nas paixões inferiores, seja de ordem física, por exemplo, sexo desregrado, bebida, drogas, fumo, seja de ordem moral, maledicência, inveja, ciúme, ódio, desejo de vingança, que são sentimentos que dão abertura para que eles nos acompanhem. É permitido a entrada desses obsessores para que eles também aprendam a se melhorarem. Da mesma forma que nós estamos aqui, através do estudo, buscando receber esse mecanismo, é dado a eles também. Conforme Jesus coloca, quem tem olhos de ver, veja, ouvidos de ouvir, ouça. Aqui nós estamos tendo a visão de uma plateia física, mas há também uma plateia invisível de desencarnados que é colocada aqui para esses momentos de estudos, de reflexões, para também aprender, para também aproveitar este momento. Da mesma forma, quando você faz o evangelho no lar, você ilumina o seu ambiente físico, vamos colocar assim, espiritual. É também dado para aqueles que estão envoltos ali receberem esse mecanismo, né? Então, para que aprendam e se melhorem. Então, tudo isso são os benefícios que o passe nos proporciona. Além de se ajudar, você pode ajudar ao outro. E aí, conforme a proposta que é da doutrina espírita, todos nós, não é só vir aqui receber o passe e voltar, continuar tendo as ações desequilibrantes e voltar a se conectar com outros. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz narra uma passagem onde uma mulher veio até a casa espírita buscar o atendimento espiritual, buscar ser auxiliada. Com ela havia um espírito obsessor que estava atordoando ela. Ele foi acolhido, auxiliado, foi encaminhado nos trabalhos da casa, nos trabalhos espiritual. Essa senhora volta para casa, não muda suas atitudes, não muda seu comportamento, continua mentalizada nas mesmas questões que tinha antes. E aí André Luiz narra na passagem Nos Domínios da Mediunidade que a casa estava vazia, outros 7 apoderaram dela. Percebem? Então não adianta a gente vir aqui tomar passe, não adianta a gente vir aqui, conforme Jesus convida, buscar alívio, mas a gente não buscar a transformação íntima para encontrar o descanso da alma que se encontra dentro de nós. A mudança de atitude, a mudança de comportamento é que, conforme Jesus coloca, a cura está dentro de nós. A cura é essa transformação, é essa mudança de atitude, mudança de comportamento, para que nós possamos melhorar nessa vida, conforme a proposta de Santo Agostinho, que Kardec pergunta lá na pergunta 919, qual é o meio mais prático, mais eficaz temos nós de nos melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. Porque o mal ele se encontra dentro de nós, conforme Jesus coloca para a gente vigiar, orar os pensamentos, para a gente não cair na tentação, que é o mal dentro de nós ainda, e a gente se vincular a esse mal, ao invés de trabalhar as posturas positivas, de começar a colocar o bem em evidência em nós. Compreendem? Então, essa é a construção nossa, buscar essa melhora, essa busca de
vencer as más tendências que Kardec nos coloca, para a gente estar sempre conectado com a espiritualidade superior, buscando assim ser auxiliados, mas auxiliar sempre. Então essa é a busca do passe, que também é um benefício para a nossa saúde espiritual, mas que também requer de nós a nossa postura de mudança de comportamento, de atitude. Mas é isso. Mais uma vez agradecer por esse momento, que todos possam assim, estar sempre assistindo para assim buscar o conhecimento da verdade. Eurípides, só me permita um pouquinho da sua resposta a respeito, quero voltar lá no Evangelho no Lar, né? Hoje, como você falou, a respeito dos estudos, né, que temos a plateia, né, as pessoas aqui presentes, e também temos os espíritos. Como muitas casas espíritas não estão tendo as reuniões mediúnicas, né, devido à pandemia, a espiritualidade está direcionando muito desses espíritos que viriam aqui nas reuniões mediúnicas para poder assistir e participar do Evangelho, do culto do Evangelho no lar. Lógico que com todas as seguranças possíveis para poder não prejudicar a família, e prevalecendo também aquela segurança de não ter manifestações. Então, está sendo utilizado demais agora. Então, é mais um benefício para que o culto do Evangelho no lar está distribuindo, né? Ou seja, é a caridade com os espíritos que vão lá assistir e aprender. Uma boa noite, muito obrigado.